acelerar a sua aprovação, para que você consiga ser aprovado mais rapidamente em qualquer concurso, no Enem, prova da OAB, tanto faz. Esse é o nosso objetivo aqui. Mas pode parecer um objetivo difícil ou um objetivo fácil. Eu entendo que é um objetivo fácil por quê? Porque você provavelmente vem estudando da maneira errada, como a maioria das pessoas. Nós aprendemos a estudar de uma maneira muito errada na escola. Por quê? Na escola nós aprendemos a estudar de uma maneira passiva e a internalizar informações sem importância. Nosso objetivo aqui é entender que você precisa aprender de uma maneira ativa e também entender o que é importante e o que não é importante. Já fizemos uma série de vídeos. Um primeiro vídeo foi como você pode aprender mais rápido, como acelerar o seu aprendizado. Falamos sobre o ambiente do estudo e o como isso pode influenciar na aceleração do seu aprendizado. Falamos do vídeo mais importante, que é como você ler mais rápido, como você conseguir conciliar estudar e conciliar todo o aprendizado de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Falamos também como anotar de uma maneira mais inteligente, fazer anotações de uma maneira que você vai conseguir conciliar as coisas e pegar o fio da meada, vamos dizer assim. Falamos também como fazer resumos de forma mais eficiente. E agora vamos falar do que mais vai acelerar o seu aprendizado. Uma das ferramentas mais importantes, juntamente com os resumos e a aceleração de leitura, que é a revisão. Pode parecer batido para muita pessoa se você já faz suas revisões. Vamos conversar um pouquinho, porque olha o que nós vamos ver nesse vídeo. Nós vamos ver os principais erros que as pessoas cometem enquanto revisam. Então, se você já faz revisões, fique atento aqui. Vamos ver quando revisar, quanto tempo revisar, isso é muito importante, e como fazer suas revisões. Por qual motivos devemos revisar? Bom, o primeiro motivo é porque essa caixolinha aqui funciona de uma maneira um pouco especial e a gente tem que aprender o melhor funcionamento do nosso cérebro, entendendo como funciona a nossa mente, como funciona um aprendizado. A gente vai conseguir estudar mais rápido porque a gente vai ter os atalhos mentais para conseguir fazer o que for preciso para a informação ficar retida de mais tempo e apenas as informações importantes. Ficar retida por mais tempo, né? Bom, primeira coisa, você precisa revisar porque o aprendizado é uma bola de neve. Quando você tem o primeiro contato com o conteúdo, tenta lembrar lá quando você aprendeu a tabuada, quando você aprendeu a ler. Quando você teve o primeiro contato, você girou a primeira vez aquela bolinha de neve e não tinha muita informação. Com o tempo, conforme você foi sendo exposto à leitura, sendo exposto à tabuada, sendo exposto a qualquer conhecimento novo, aquela bolinha foi aumentando, até você consolidar o aprendizado numa grande avalanche de aprendizado, que é a leitura fluente, ou se você aprendeu outra língua, você sabe que com o tempo aquilo nem gira, mas conforme você vai sendo exposto, aquela bolinha vai sendo girada. O contrário também acontece. Se você não alimentar essa bolinha, se você de uma hora para outra parar de ler, ou a tabuada é um bom exemplo, se você parar de pensar na tabuada, você vai ver que aquela bolinha vai derretendo, o sol vai derretendo aquela sua bola de neve. Por isso que a revisão é importante, porque você precisa alimentar a sua bolinha do conhecimento. E conforme você vai aumentando mais, aquela bola de neve vai crescendo. E como é que a gente alimenta essa bola do conhecimento? De duas formas. Uma delas são as revisões e a outra são resoluções de provas anteriores, que também podem ser consideradas revisões. Então é importante por quê? Primeiro momento, para você alimentar o seu conhecimento. Muitas pessoas têm os famosos brancos na hora da prova. Isso pode se dar pelo nervosismo? Pode. Mas pode se dar também por uma não revisão adequada. Quando aquilo está fluente, é meio difícil você ter branco na hora da prova. Por quê? Você já esqueceu de falar? Você estava, esquecia falar o português? Não, porque aquilo já está internalizado e já está fluente. Com a revisão, você vai saber o conteúdo com uma fluência, aquilo vai ser tranquilo porque está assimilado. O segundo motivo para você fazer a revisão é a curva do esquecimento. Eu sei, não me joguem pedra. Tem pessoas que odeiam a curva do esquecimento. Por quê?
Porque teve muito coach, teve muito curso preparatório que ensinaram métodos de revisões errados. O que eles falavam? Você vai ter que revisar tudo várias vezes até a prova, só que é inviável revisar tudo várias vezes até da prova. Por quê? Você já vai ver, a gente só pode revisar aquilo que não internalizou, que não está fluente ainda, porque eu não vou revisar as palavras que eu já conheço, eu tenho que revisar aquilo que eu não conheço ainda ou aquilo que eu não estou fluente. Então, muita gente usou a curva do esquecimento para ensinar a revisão de coisas que não são necessárias e muito conteúdo, ou seja, o camarada chegava lá perto da prova, tinha livros e livros de revisão. Não, não é esse o objetivo, mas você tem que estar consciente porque essa curva do esquecimento é verdadeira. Olha só, se você não revisar, em 60 dias você vai lembrar só 10% do que aprendeu. Se eu pegar e ensinar para você um conteúdo novo hoje, daqui a 2 meses você vai lembrar 10% se você não revisar nesse período. 20 minutos depois do que você aprendeu, você só lembra 42%. Ou seja, desculpa, você já perdeu 42% do que aprendeu. 24 horas você já se esqueceu de 67%, em 31 dias 79% e depois de 2 meses 90%. Ou seja, você vai esquecendo gradativamente. Por isso que é importante revisar o tempo todo apenas aquilo que você não aprendeu. Grave isso, não vai revisar tudo. É apenas aquilo que não está fluente, apenas aquilo que não vem fácil, ok? Bom, vamos lá então. Quais são os principais erros daqueles que estão fazendo revisão? Erro número 1, já falamos aqui, é revisar tudo. As pessoas pensam que, eu acho que não sei isso, vou botar na revisão. Não, veja realmente se você não sabe. Você só pode revisar aquilo que realmente não sabe, que não vem, não vai revisar a tabuada do 1. Você já sabe isso. As pessoas estão revisando a tabuada do 1, aquilo que já internalizaram, aquilo que já vem fácil. E mais, quando revisam, eu sou muito bom, eu sei isso. Não, você está perdendo o seu tempo. Não, tire da sua revisão tudo aquilo que você já sabe. Esse é o principal erro, é o que faz as pessoas perderem mais tempo e é o que faz muita gente dizer que a revisão é um problema, uma perda de tempo. Não é uma perda de tempo, você precisa revisar, mas precisa revisar apenas aquilo que não aprendeu ainda, que não está fluente, que não internalizou totalmente, ok? O segundo erro muito comum é você fazer resumo da forma errada. A gente já fez o vídeo como fazer o resumo da forma errada, mas da forma certa. Mas o que seria fazer resumo da forma errada? É você fazer um resumo muito extenso, você pegar o PDF inteiro, a apostila inteira e colocar no resumo, você botar tudo no resumo. Não, você só vai botar no resumo as informações mais importantes. Pelo método que a gente ensinou, você nem vai ler o que não é importante, você só vai ler o que é importante e você vai colocar o mais importante ainda no resumo. Então fazer resumos extensos não faz sentido nenhum. Você só vai estar perdendo o seu tempo fazendo o resumo e depois revisando aquilo de uma maneira muito absurda, muito louca. Bom, segundo erro que eu vejo muito claro é você fazer os seus resumos copiando conceitos, ou seja, você vai revisar cópia de conceito. Não, você vai ter que tentar ao máximo possível escrever aquele conceito, escrever aquela explicação, escrever aquela argumentação com as suas palavras. Por quê? Como eu já falei num outro vídeo aí, nós temos 2 tipos de vocabulários: vocabulários ativos e vocabulários passivos. O que são vocabulários ativos? Vocabulários ativos são aqueles que você ouve, entende e usa no seu dia a dia, seja na linguagem escrita, seja na linguagem verbal. O que é um vocabulário passivo? É aquele que você ouve, entende e não usa no seu dia a dia. Por que você não deve copiar conceito? Porque eles vão estar cheios de vocabulário passivo e o vocabulário passivo ele tem um atalho mental muito mais fraco, ou seja, o seu cérebro entende ele muito mais, de uma forma muito mais difícil do que o seu vocabulário ativo. Porque esse aqui você está muito mais fluente, tem links cerebrais dos seus sinapses muito mais fortes. Então, o que você vai ter que fazer? Escrever com a sua própria palavra, porque sua memória vai ser muito mais ativa, você vai conseguir trazer muito mais informação à sua memória. É muito importante você ter isso em mente. Escreva com as suas próprias palavras.
Ah, mas a banca cobra o conceito. Beleza, se a banca costuma cobrar aquele conceito, você precisa memorizar aquele conceito, escreva o conceito, mas embaixo faça um resuminho nas suas palavras para você entender bem. E se você entender bem com o seu vocabulário ativo, você vai, na hora da prova, lembrar muito mais o conceito do que você simplesmente copiar, transcrever o que está no livro e na apostila. Então esse é um erro muito comum, não cometa isso na sua revisão de transcrever conceitos com palavras que não sejam com as suas próprias palavras. Outro erro muito comum é o seguinte, você revisar demais ou revisar de menos. Você não conseguir fazer um balanço da quantidade de revisão ideal. O que seria revisar demais? Você colocar revisões, muitas revisões no seu estudo desnecessárias. Existe um tempo, se você está vendo que já sabe, já está tranquilo, não precisa revisar tanto. Ou você colocar poucas revisões. Vou revisar, mas vou revisar daqui a 60 dias. A primeira vez. Não faz sentido isso. Mas isso é um erro muito comum. A pessoa anota e às vezes nem revisa. Então também é um erro comum. Você vai ter que achar o ponto ótimo. Imagina que tem uma curva, aqui está o ponto ótimo. Esse ponto ótimo de revisão que você vai ter que achar. E que ferramentas você vai ter? Uma, você pode utilizar aplicativos, que a gente já vai falar. E também você pode utilizar o seu feeling, ver se já internalizou, como a gente falou. Se você já internalizou, tire da revisão, coloque revisões mais espaçadas. Olha, eu acho que eu estou fluente nisso, eu acho que eu aprendi, mas eu não tenho muita certeza. Eu vou botar daqui a 30 dias. Ah, eu tenho certeza que eu não aprendi, eu vou botar amanhã ou daqui a 7 dias a minha próxima revisão desse assunto. É importante você ter isso. Outro erro muito comum é você não organizar as suas revisões, não ter um método de organização, não colocar suas revisões num arquivo legal ou organizar no computador de uma forma legal e não fazer anotações de quando e quando você vai fazer a sua revisão, mas já vamos falar sobre isso. Outro erro muito comum é você ficar neurótico com as revisões, que esse maluco que odeia a revisão é o que ficou neurótico. Acha que tem que, assim, aquele cara que você diz, revisar a solução, vou revisar, fica maluquinho com a revisão. Não! Você tem que ser inteligente, você tem que usar a sua inteligência. Para passar em um concurso, não é só inteligência, não é só capacidade de memorização. Você vai ter que utilizar sua inteligência emocional, seu equilíbrio emocional, para entender o que está te ajudando e o que está prejudicando. Não é só a revisão, é um método de estudo, é qualquer método de resoluções de questões, tempo de prova. Durante toda a preparação de um concurso ou uma prova, você vai ter que utilizar a sua inteligência para conseguir se moldar e saber o que é o ideal, o tempo ideal para cada coisa. E mesmo assim a revisão. Não fique neurótico, não fique maluco, fique tranquilo porque vai dar tudo certo, ok? Bom, agora vamos falar os tipos de revisões. Primeiro tipo de revisão, eu diria que é a resolução de questões anteriores. Eu botei aqui o Rota dos Concursos, tem vários sites de resoluções de questões e aplicativos. Se você quiser saber mais, ou está na descrição, ou coloca no Google, próximos concursos, questões de concurso. Você vai ver vários aplicativos para você resolver questões anteriores. Mas uma das formas mais inteligentes de revisar o conteúdo é fazer questões anteriores, ou do Enem, ou de concurso, ou da OAB, tanto faz. Você utilizar as questões anteriores para revisar. Não vamos falar neste vídeo sobre isso, mas é importante você saber que existe esse tipo de revisão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre outro tipo de revisão, que são outros métodos. Bom, primeiro tipo de revisão que a gente já falou é o resumo. A gente já faz um vídeo que fala sobre como você fazer um resumo perfeito, tá aí, tá nessa mesma playlist, é uma sequência dessa série de vídeos que estamos fazendo, e aqui está um exemplo em inglês de como você faz um resumo. Então o resumo você vai pegar apenas a informação mais importante e escrever com suas próprias palavras. Existem vários métodos de fazer resumo, o outline, esse aqui é o Cornell, tem muitos métodos de fazer resumo. Mas aqui está muito claro, muito resumido, de uma forma muito boa para você entender. É a partir deste resumo você vai fazer uma nota ou no computador ou num papel e de tempo em tempo você vai rever aquilo para fazer a sua bolinha do conhecimento gerar. Outro resumo muito popular, ele demanda um pouco mais de tempo, são os mapas mentais. Mapas mentais são nada mais que desenhos com os principais conceitos, geralmente tem muita figura. O ideal é que você faça à mão, mas tem muitas ferramentas.
Tem aí muitos mapas mentais, você pode pegar, tem muitos aplicativos, bota aí, próximos concursos, mapa mentais, você vai conseguir se aprofundar absurdamente. Vamos, os nossos próximos vídeos vão ser sobre isso. Então, é outro tipo de material que você pode colocar na sua revisão. E o terceiro material são os flashcards. Flashcards são muito popular na Gringolândia, os gringos adoram, que é aquilo, você coloca uma pergunta de um lado e a resposta do outro, e conforme você vai fazendo isso, você vai tirar, ó, quando você tirar não saber mais ou menos para fluência, quando você conseguir fazer isso, você joga aquele flashcard fora ou bota para uma revisão mais para o futuro. Flashcards são muito populares mesmo. Eu estudei para flashcards, acho inteligente. Só lembrando, flashcards que sejam escritos com as suas palavras, não cópias de conceitos, ok? Fórmulas matemáticas, outras línguas, ele funciona muito bem, ok? Então, só lembrando para você, resumindo de uma forma, você vai ter dois tipos de revisão. A revisão que é a resolução de questões e a revisão que você vai pegar algum tipo de resumo, seja ele em forma de resumo mesmo, em forma de mapa mental, flashcard ou qualquer outro tipo de ferramenta que você descubra que venham a inventar, que você possa utilizar para rever de tempo em tempo. Tá claro isso? Vamos lá, vamos continuando. Bom, quando você deve fazer as revisões? A primeira, a segunda, a terceira, de quanto em quanto, quando você deve fazer essas revisões? De quanto em quanto tempo? Vamos lá. A primeira revisão é a mais importante e você deve fazer ela no máximo até 24 horas depois de ter aprendido o conteúdo. Se você estudou de manhã, pode revisar à tarde, não tem problema nenhum, mas o ideal é que você durma aquela noite e revise no outro dia, mas no máximo em 24 horas você deve realizar a sua primeira revisão. A segunda revisão nós recomendamos de uma maneira geral 7 dias depois, ou seja, se revisei nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira eu reviso de novo e assim você vai fazendo revisões de 30 em 30 dias. Até quando? Até você conseguir tirar aquele aprendizado mais ou menos para fluência. Quando você estiver fluente naquele conteúdo, você pode daí tirar aquela revisão da sua organização, ok? É muito importante isso. Em média, o pessoal fala 7 a 9 revisões. Não, vou dizer não. Se você na revisão de 24 horas já viu que aquele conteúdo está realmente assimilado, você já tem fluência, você já entendeu ele bem, já pode tirar. Eu diria, já tira nas 24 horas, não vai ficar revisando coisas que você já entende. Ou já bota para 30 dias. Não importa. Eu acho só que eu já aprendi bem, mas vamos dizer que eu esqueça, já coloque para uma revisão de 30 dias. É importante você ter isso em mente. Lembrando, só revisar o que realmente não sabe e o que realmente é importante. Quanto tempo você deve revisar? Tem pessoal aí que diz, a primeira revisão 10 minutos. Não, eu vou dizer o seguinte. Existem vários métodos de estudo. A gente já fez um vídeo, quanto tempo você deve pegar sua sessão de estudo, dividir entre revisão, questões e... eu acho que é revisão, questões e estudo teórico. Você pode se basear nesse método, você pode, a primeira 10 minutos, a segunda 15, a terceira 10, pode, mas eu diria, não é importante isso. O que é importante? Perca o tempo necessário, e o mínimo possível. A revisão pode ser de 1 minuto, não tem problema. Você pode fazer passar o olho. Eu já fiz revisões de 1 minuto. Passar o olho, lembrar e botar para daqui a 30 dias. Eu já fiz isso, funciona perfeitamente. Não tem tempo ideal, é o mínimo possível que você possa gastar, sem gastar muito tempo, sem se perder muito, sem ficar maluco, sem ficar neurótico, ok? Então não tem o tempo ideal. Você pode colocar na sua sessão de estudos, eu acho legal isso, você separar 20, 15 minutos, depende da sua fase do conhecimento. Veja o vídeo que a gente explica isso, mas não tem, eu aprendi isso agora, primeira revisão tem que ser 15 minutos. Não faz sentido. A primeira revisão tem que ser o tempo necessário para fazer a revisão, ok? Entendeu isso? Usa a sua inteligência. Eu sei que você é inteligente, eu sei que você vai ter o feeling, que você vai entender, que você está entendendo o que eu estou falando. Bom, e como organizar a sua revisão? Eu tenho várias sugestões para você. Uma é o aplicativo Partiu Revisar, tá aqui o link na descrição, é um aplicativo muito bom. Você pode
colocar suas revisões ali, ele vai lembrar, vai dar lembrete, vai mostrar quando é que tem que fazer de novo. Você pode colocar, ó, a primeira em 24 horas, a segunda em 7 dias, depois de 30 em 30 dias. Ele é um aplicativo que vai organizar tudo para você e pro que se propõe tá bom, assim, tá suficiente. Minha segunda sugestão é uma agenda do Google junto com algum tipo de organizador, ou agenda do Apple, seja o que eu for, uma agenda com algum tipo de organizador que seja ou em pasta, se você fizer os seus resumos de uma forma anotada, ou em algum tipo de arquivo que você possa anotar, olha, esse aqui é o resumo tal que você vai achar rapidamente. Eu prefiro no computador mesmo que você faça a mão, escanear e tirar uma foto e colocar no computador, eu prefiro isso. Ou no próprio celular, que você pode pegar a revisão e ver no celular, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha algum tipo de organização. Eu gosto muito de aplicativos de organização. Eu gosto do Google Keep, eu acho que dá para organizar todas as revisões ali de uma maneira bem rápida, inteligente, com um buscador rápido. Então você vai botar parte da revisão e vai achar rapidamente. Também tem um aplicativo que daí é mais para time, mas dá para usar, que é o ClickUp. Dá para usar o Trello. O Trello é um aplicativo muito legal, cheio de quadradinhos que você pode utilizar também para sua revisão. Você pode colocar lembretes, pode colocar... Tem muito aplicativo aí. O importante é que você tenha um método de organização, nem que seja naquelas agendas antigas em papel, tanto faz. Tenha um método de organização que funcione bem para você e que você se sinta bem. Se você se sente bem no papel escrevendo as revisões, vai lá, é isso que você tem que fazer. Beleza? Importante, esse vídeo é uma série de vídeos. Tem o próximo vídeo que a gente vai falar sobre flashcards, vamos falar sobre mapas mentais, vamos falar sobre várias coisas. Tem os vídeos anteriores que a gente já falou sobre como ler mais rápido. Tem muito vídeo aí para você acelerar o seu aprendizado. O meu objetivo aqui é ajudar você a ser aprovado em concurso público, em qualquer concurso público, ok? Bom, no mais eu desejo todo o sucesso do mundo, dá um joinha no vídeo, dá um joinha do canal, compartilhe aí esse vídeo com os amigos para nos ajudar. Valeu pessoal, sucesso!